Tem uma palavra maravilhosa, linda para nós nessa noite. Continuamos a falar sobre o legado da fé que Eliseu nos ensina. E aí nós vamos para uma palavra lá em 2 Reis, capítulo de número 6, e o verso de número 16. 2 Reis, capítulo de número 6, e o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 6, e o verso de número 16. E ele disse: não temas, ou melhor, não tenha medo. Não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Essa palavra aqui, Eliseu estava falando para o seu moço. O moço de Eliseu, ajudante de Eliseu, que servia a Eliseu, era o aprendiz de profeta, aquele que servia a Eliseu, estava junto ali com Eliseu. E teve um dado momento que ele começou a ver a dificuldade. O que estava acontecendo ali? A cidade de Samaria, o reino do norte, tinha sido cercada. O reino do norte, a capital era Samaria. E aí Samaria tinha sido cercada, onde Eliseu estava. E aí chega o moço, aonde Eliseu morava, esse moço que servia a Eliseu. Ele sai pela manhã, e a hora que ele olha para os montes em volta da casa, aí o moço fica desesperado, porque ele vê a cidade cercada. E aí ele corre adentro da casa e fala: Eliseu, meu senhor, nós estamos perdidos, agora acabou para nós. E Eliseu fala: o que aconteceu? Ele falou: vem ver. E aí Eliseu sai afora. A cidade estava cercada, a casa onde Eliseu morava estava cercada. E aquele moço falou: olha, estamos perdidos. E aí Eliseu fala assim para aquele moço: você não está vendo após o exército? Você não está vendo um outro exército? Ele falou: não, só estou vendo os inimigos. E aí Eliseu faz uma oração, dizendo: Senhor, abre os olhos desse moço, para ele enxergar o mundo espiritual que nós estamos vivendo. Abre os olhos desse moço. E os olhos daquele moço foram abertos. E imediatamente Eliseu pergunta: e agora, o que você está vendo? Ele disse: estou vendo cavalos de fogo, carros de fogo, homens de fogo em volta do exército, e muito maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu, essa palavra se cumpre na vida daquele moço. Eliseu disse: olha, não tenha medo, porque muito mais, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa história é linda, essa história é maravilhosa. E eu quero ministrar em cima desse versículo uma palavra ao nosso coração, com o seguinte tema: a segurança na presença do Senhor. A segurança na presença do Senhor. Aleluia. O moço estava perplexo, porque ele se achou perdido, como aquele exército cercando. Mas quando Eliseu ora, e Deus abre os olhos daquele moço,
ele vê que os soldados espirituais, que a providência de Deus era maior, e aquele moço sente a segurança, porque ele estava na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos viajar em cima desse tema. Você quer segurança? Continue na presença do Senhor. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: quer segurança? Se quiser segurança, continue na presença do Senhor. Tem um salmo lindo que diz assim: os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Repita isso para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela: os que habitam no esconderijo do Altíssimo, vai descansar nas sombras do Onipotente. Mas olha o verso, olha a profundidade. Os que habitam. O que é habitar? Morar. Não é os que passeiam de vez em quando na presença, assim, aquele relâmpago de relance, ele passa ali um pouquinho na presença do Senhor e depois some, não. É aqueles que fazem a sua morada na presença do Todo-Poderoso, no lugar aonde o Senhor está, no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! É aquele que faz do esconderijo do Altíssimo a sua habitação. Quer segurança? Continue na presença do Senhor. Na presença do Senhor há segurança. Quantos podem dizer amém? Amém. Esse texto é lindo. Aqui o profeta Eliseu, ele transmite uma mensagem de fé, uma mensagem de confiança ao seu servo. O servo que estava meio perdido, ele estava aterrorizado ao ver o exército inimigo cercando a cidade. E essa narrativa aqui nos ensina sobre a verdadeira segurança que nós encontramos na presença do Senhor. Aleluia! A verdadeira segurança que só existe na presença do Onipotente. Mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, quando as circunstâncias parecem que não vai ter jeito, nós podemos descansar na presença do Senhor. Nós vamos explorar então esse versículo com 3 definições e tópicos para aumentar a nossa confiança no nosso Deus. Aleluia. O que devo fazer, pastor, para aumentar a minha confiança? Primeira coisa, entender o mundo espiritual e o mundo visível. A realidade espiritual, ela é maior do que a realidade visível. Nesse verso aqui, nós entendemos, Eliseu revela ao seu servo que, embora pareça que eles estão cercados pelos inimigos, há uma realidade espiritual invisível que o moço não está vendo, que é muito maior e mais poderosa. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, igualzinho o moço, perdido, porque nós estamos vendo só o mundo visível, mas existe uma realidade espiritual. Aleluia! Existe uma realidade
espiritual, e nós precisamos de olhar e ver essa realidade espiritual, e ver que Deus está trabalhando ao nosso favor, e ver que Deus não perdeu o controle, que Ele está no controle de toda a situação, por mais que pareça estar difícil, mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Ei! Existe um mundo espiritual, invisível, e ele é muito maior e mais poderoso. E esse verso diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia! Isso é para aumentar a nossa fé, isso é para aumentar a nossa confiança. Ei, a nossa luta, ela não é apenas contra o que podemos ver e tocar, não, mas contra as forças espirituais que operam no mundo espiritual, conforme Efésios 6,12. A nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Muitas vezes, nossos olhos físicos, nós olhamos e enxergamos e somos enganados a focar somente na adversidade. Só vemos dificuldade. Esquecemos que Deus está trabalhando. Esquecemos que Deus, Ele está trabalhando ao nosso favor. Temos uma visão míope, limitada. Esquecemos que Deus está operando em um nível invisível. Esquecemos que Deus está protegendo-nos e guerreando por nós, principalmente quando nós sentimos medo, principalmente quando nós nos sentimos sozinhos, principalmente quando nós estamos vindo pouco na casa do Senhor. E aí você se sente sozinho, e aí você se sente isolado. Aí o seu entendimento, você começa a ver o mundo físico e esquece do mundo espiritual, porque a nossa visão, ela começa a ser míope. E aí nós precisamos de orar, igual Eliseu orou para o seu moço, e dizer: Senhor, abra os olhos, abra os meus olhos, eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor. Você vai começar a cantar aquela música: abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero sentir a sua presença, porque estou vendo o mundo físico, mas não estou vendo o mundo espiritual. Aleluia! Existe um mundo espiritual. Os anjos do Senhor estão trabalhando. Pastor, está na Bíblia isso? Sim. Os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Se você é um dos herdeiros do Senhor, saiba que existe anjos do Senhor trabalhando ao seu redor, trabalhando ao seu favor, trabalhando para que você alcance as promessas do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está trabalhando. A realidade espiritual é muito maior do que a invisível. Devemos aprender a enxergar além das circunstâncias visíveis, confiando na realidade espiritual, que é muito maior e mais poderosa do que qualquer problema que estamos enfrentando. Mas sabe qual que é a grande dificuldade nossa? Nós sempre chegamos para o nosso Deus e falamos: Deus, eu estou passando por um grande problema. Você diminui Deus e você maximiza o seu problema. Mas nessa noite, eu quero orar
para Deus abrir os seus olhos espirituais. E você vai dizer para esse problema seu, vai dizer assim: ei, probleminha, eu tenho um grande Deus trabalhando ao meu favor. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do impossível, Ele não conhece o impossível, Ele é o Deus das possibilidades, Ele trabalha ao meu favor, os seus anjos, Ele pode dar uma ordem, esse Deus a qual eu sirvo, ei, a mão dEle sustenta todo o mar, as águas do mar estão nas suas mãos, Ele dá ordem às estrelas, cada uma pelo seu nome, Ele chama e elas obedecem. Ei, tudo está nas mãos desse Deus, inclusive a minha vida e a sua vida. Não temas. Esse problema que você maximiza ele é nada para Deus, é nada, é nada. Ei, olhe pelos olhos da fé. Às vezes nós olhamos pelos olhos materiais. O segundo tópico é a perspectiva da fé, transformando o medo em confiança. O moço olhou e falou: estamos perdidos. Eliseu ora e fala: existe uma maneira diferente de você ver, uma outra perspectiva. Olhe diferente. E ele diz: não tenha medo. Deus vai abrir a sua visão. E em vez de medo, você vai sentir confiança. Aleluia, aleluia. Ei, em vez de medo, Deus vai transformar o medo em confiança. Ah, pastor, eu estou preocupado, eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer. Ei, pastor, o que eu faço? Deus vai transformar o medo em confiança. A partir de hoje, você vai olhar com os olhos espirituais e vai ver: Deus está no controle de todas as coisas. O Deus poderoso não perde batalha, é o Deus do impossível. Ele está trabalhando ao nosso favor. Olhe pelo olhar da fé. Olhe pelo olhar da fé. Ao ver os soldados cercando a cidade, o servo de Eliseu ficou assustado. Mas o profeta chega para ele, cheio de fé, e lhe mostra uma nova perspectiva. Como que você está vendo as coisas? O olhar natural ou os olhos de Deus? O olhar natural parece que tudo está indo de mal a pior. Mas o olhar de Deus, você vai começar a ver uma nova maneira de enxergar as coisas. E quando alguém perguntar, você vai dizer: Deus está trabalhando. E como Deus trabalha, ei, ninguém pode resistir ao trabalhar de Deus. Não temas, é a primeira palavra de Eliseu para o servo, dizendo: não tenha medo. Ele revela que a nossa fé deve ser maior do que o medo. A nossa fé deve ser maior do que o medo que nos assola. Ter medo é natural do ser humano. Mas a nossa fé deve ser maior do que o medo. Pastor, e como que eu faço? Tem um segredo. Aumentar a sua fé. Pastor, como que eu faço para aumentar a minha fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler, você precisa meditar na palavra de Deus. Você tem que parar de dar ouvido às vozes estranhas, as vozes que querem te trazer medo. E você precisa ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está dizendo: não temas, não temas. Maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Maior é o que está do nosso lado do que aqueles que estão contra nós. Não temas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: ei, a fé deve ser maior do que o medo.
Ter medo é natural, natural, natural. Nós somos seres humanos. Somos seres humanos. Quando reconhecemos a presença de Deus ao nosso lado, nossas percepções mudam e o medo dá lugar à confiança. Sabe quando que nós deixamos o medo tomar conta das nossas vidas? Quando nós distanciamos de Deus. O homem longe de Deus, a mulher longe de Deus, ela está sujeita a enfrentar dificuldades e ser envolvida nessas dificuldades e a desistir. Mas quando nós nos envolvemos na presença do Senhor, buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando reconhecemos a presença de Deus ao nosso lado, lembra daquela passagem, quando o Senhor Jesus estava andando sobre as águas, e de repente Pedro olha e fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo andando por cima das águas. E aí o Senhor Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro tira o pé do barco. O barco é o lugar de maior segurança para Pedro, e eles estavam com medo. Mas Pedro, cheio de fé, ele tira o pé do barco e pisa nas águas, e ele começa a caminhar nas águas. Diz a palavra que enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar as ondas, o mar, e aí o medo tomou conta e ele começou a afundar. Isso é chave. Quando você começa a tirar os olhos de Jesus, a sua confiança diminui, o medo toma conta, a incerteza, você não sabe se vai ou não vai, se vai dar certo ou não vai dar certo. Qualquer situação, qualquer voz, qualquer trovão é o suficiente para te paralisar, porque o medo nos paralisa. O medo é maior do que a nossa confiança. Perdemos a confiança quando tiramos os olhos de Jesus, quando deixamos de ouvir a sua palavra. Mas nessa noite, eu quero que você vença o medo. Aumenta a sua confiança no Senhor. Domine o seu medo. Domine ele. Não deixa ele te paralisar. Não deixa ele paralisar você. Aumenta a sua confiança no Senhor. Olhe para o irmão, para a irmã que está do seu lado e fala para ela: em lugar do medo, dá lugar à confiança. A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Somente os que confiam. Se a sua confiança não for o Senhor, você vai ser abalado. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião. Sabe como são os montes de Sião? É rocha embaixo e rocha em cima. Eles não se abalam, mesmo quando as placas tectônicas se movem, os montes de Sião continuam inabaláveis, porque é rocha pura. Dá uma alusão a nós. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis, devemos manter os olhos na fé, lembrando que Deus é maior do que qualquer problema. Aleluia. A confiança em Deus nos dá paz e força para enfrentar qualquer situação. Aleluia, aleluia. Não importa a luta, não importa a prova, não importa a circunstância, se nós confiarmos no Senhor, você vai ter paz. Paz em meio à tempestade. Porque a confiança em Deus vai trazer paz ao seu coração. Aleluia. Tópico 3 e o último: a proteção do Senhor é garantia para os seus.
Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: Deus está nos protegendo e guardando. Tem uma passagem que ele diz: assim como uma galinha, ela recolhe debaixo das suas asas os seus pintinhos ou pintainhos, e ali ela protege. Ei, o nosso Deus, Ele é lindo, porque Ele está nos protegendo debaixo das suas poderosas asas. Oh, aleluia! Deus, através de Eliseu, revela ao servo que ele não precisa temer. Não temas, pois há uma força maior ao seu redor. Quem? Os anjos do Senhor. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Essa promessa é proteção, é para todos os que confiam no Senhor. Aonde está a sua confiança? Aonde está a sua confiança? Pastor, a minha confiança está em Deus. Então descanse o seu coração. Aleluia. Nas horas mais difíceis, a sua proteção é garantida e os seus recursos são infinitos. Aleluia. Nas horas mais difíceis, Jesus estava lá. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ele está lá. Nas horas mais difíceis, Ele está lá. Ele não abandona o barco. Podemos descansar na segurança de que Deus está do nosso lado, protegendo-nos de todo mal. Nossa responsabilidade é confiar e permanecermos firmes na fé. Queridos, não deixe de confiar no Senhor. A nossa responsabilidade, o nosso papel é confiar no Senhor. Deus não tem compromisso com aquele que abandona a fé. Sem fé é impossível. Se você não confiar em Deus, Ele não vai fazer nada por você. Desculpa. Porque Ele diz assim: sem fé é impossível. Pastor, eu não estou acreditando mais em nada. Amados, você precisa de começar a acreditar, porque isso é o nosso papel. Acreditar ou não acreditar, confiar ou não confiar. Às vezes nós preferimos confiar em tantas coisas que passam, e deixamos de confiar em Deus. Por quê? Porque o papel nosso é confiar. Esse é o papel nosso. Podemos descansar na segurança de que Deus está do nosso lado, protegendo-nos de todo mal. A nossa responsabilidade é confiar no Senhor. Aleluia. É permanecer firme na fé. A mensagem de 2 Reis 6:16 desafia a mudar nossa maneira de enxergar as coisas, a nossa perspectiva diante das adversidades. Como que é o seu olhar diante das lutas? Como que é o seu olhar diante das adversidades? Você é aquela pessoa pessimista ou otimista? Como que é o seu olhar? Você é aquela pessoa que começa a olhar negativamente? Você é aquela pessoa que desiste facilmente? Antes da luta ser travada, nós já estamos desistindo. Ou você é aquele que não desiste? Conta-se uma ilustração de uma luta de boxe. E aí o lutador estava ali enfrentando o outro e tinha ali o seu técnico. E o seu técnico era muito motivador. E aí o seu lutador ali, daquele técnico motivado, ele começou a lutar. E ele começou a apanhar.
Começou a levar soco de todo lado. E a hora que ele sentava no banquinho, o técnico falou: você tá bom, é desse jeito mesmo. Cara, você tá incrível, você tá vencendo. E o lutador olhava e falava assim: mas parece que eu estou em outra luta, que eu só estou apanhando. E o técnico falava: não, você vai vencer, você é melhor, você é maior. O seu adversário, ele não pode com você. E o lutador falava assim: mas que luta que você está vendo? Você está vendo na televisão, porque eu só estou apanhando. E o técnico falou assim: não, continua, não pare. Amados, às vezes nós estamos vendo só as dificuldades, mas existe alguém que está do nosso lado dizendo assim: ei, se você olhar para mim, eu posso mudar a sua circunstância, eu posso mudar a situação. Mas às vezes a gente prefere confiar em tantas coisas, perdemos tanto tempo, mas não conseguimos ler uma passagem bíblica para aumentar a nossa fé. Deus pega uma pessoa improvável e coloca no lugar de honra, porque essa pessoa improvável, ela decidiu confiar no Senhor. Às vezes, aquele provável que deixou de confiar, ele não consegue chegar aos objetivos, porque ele deixou de confiar no Senhor. Conta outra história, que um senhor começou a prosperar vendendo cachorro quente. Ele não tinha leitura, ele só sabia vender o cachorro quente. Alguém fazia uma plaquinha para ele, e ele colocava na frente do cachorro quente dele a promoção. E aí ele começou a prosperar, e ele comprou casa, e ele criou os filhos. Seus filhos foram estudar na melhor faculdade. E aí seu filho, quando se formou na faculdade, ele chegou e falou assim: pai, por que você usa a melhor salsicha para fazer o cachorro quente? Você pode pegar uma mais barata, você vai ter o maior lucro. Pai, por que você coloca batata palha no cachorro quente? Ninguém gosta de batata palha, você pode economizar. Pai, por que o seu pão tem que ter gergelim em cima? Por que não pode ser um pão simples, da padaria mais barata? Pai, você pode economizar nos ingredientes do cachorro quente, você vai ter um lucro maior. E aquele pai analfabeto, aquele pai que só sabia trabalhar, ele deu ouvido ao filho que estudou, que achou que era o bom. E aquele pai falou assim: então vamos colocar uma salsicha mais barata, vamos tirar a batata palha, vamos trocar o pão por um pão mais barato. E a qualidade daquele cachorro quente deixou de ser a mesma qualidade. Aí aqueles que iam lá comer o cachorro quente, gostava do cachorro quente esquentado na chapa, gostava de um frango desfiado com bacon ali, queimando na chapa daquele cachorro quente gostoso. Agora não tinha mais isso, porque o pai era analfabeto e o filho estudou, achando que sabia as coisas. E aquele pai deixou de acreditar no seu potencial, porque deu a voz ao ouvido do filho, que não entendia nada de cachorro quente, tinha estudado economia. E aí aquele pai viu os clientes sumirem, porque perdeu a qualidade do seu cachorro quente, porque ele deu ouvido à voz de alguém que não entendia nada, a não ser de estudo simplesmente. O que eu quero dizer com isso? Que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo? Que voz? Por que nós perdemos a confiança? Por que nós perdemos a confiança? Por que nós perdemos a confiança?
Porque nós deixamos de olhar pelos olhos da fé e olhamos as circunstâncias. Quando tudo parece que não vai ter jeito, os olhos da fé faz nós enxergar a providência de Deus. Os olhos da fé. Ei, você precisa de olhar. Não importa quão cercados ou ameaçados nós nos sintamos, a verdade é que há uma força maior do nosso lado. O exército do Senhor, quando confiamos na presença do Senhor, nossos medos desaparecem. Sabemos que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos ficar em pé? Aumenta a sua confiança nessa noite. Para quem que você tem olhado? Para Deus, sua palavra? Muitas vezes nos sentimos como servo de Eliseu, sabia? Vendo só dificuldade. O medo, a dúvida, a ansiedade bate a porta. E nós, deixamos de olhar para Deus. Mas hoje a visão sua vai ser ampliada. Deus está no controle de todas as coisas. A partir de hoje você vai olhar pelo olhar da fé. Você vai perceber que Deus é maior do que qualquer problema que você está enfrentando. Qualquer circunstância, Deus é maior. Repita comigo assim: Deus é maior do que qualquer circunstância ou adversidade. Deus é maior. Quando nós confiamos no Senhor, o mundo, as circunstâncias, o que está acontecendo, não depende das condições externas, mas nós confiamos num Deus que trabalha. Assim como Eliseu orou e Deus abriu o olhar do servo, nós vamos orar nessa noite também, e Deus vai abrir os nossos olhos espirituais. Senhor, eu não quero enxergar o mundo físico normal, eu quero enxergar a sua mão poderosa que está trabalhando ao meu favor. Deus vai abençoar a sua casa. Você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua família. Pastor, a minha família não tem jeito. Não é verdade. Esse não é o projeto de Deus para a sua casa. A sua casa vai ser alcançada pelo Senhor. Pastor, meu marido, minha esposa não tem jeito. Não é verdade. Essa é uma visão medíocre. Aumenta a sua fé nessa noite. Começa a ver a sua casa sendo abençoada, os anjos do Senhor trabalhando ao seu favor, trazendo a prosperidade à sua casa, trazendo a bênção do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Abre os nossos olhos para nós enxergarmos o Senhor trabalhando ao nosso favor. Ainda não acabou, ainda não terminou. O projeto do Senhor é muito maior do que nós pensamos. O projeto do Senhor é muito maior do que nós imaginamos. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, abre os nossos olhos. Queremos enxergar a mão do Senhor trabalhando ao nosso favor. Abre os meus olhos espirituais, Senhor.
Abra os olhos espirituais dos seus filhos, Senhor. Aquele que chegou nessa noite, Pai, aqui, muitas vezes, Pai, olhando só a dificuldade, olhando só a luta, olhando só o problema. Ei, mas nessa noite, o Senhor é poderoso para abrir os nossos olhos espirituais, e nós vamos ver a mão do Senhor abençoando, a mão do Senhor prosperando, a mão do Senhor nos ajudando. Ei, a mão do Senhor que trabalha ao nosso favor. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém confiando nessa noite, se tem alguém pedindo nessa noite, vai de encontro aos seus filhos aqui, Pai, em nome de Jesus. Muda a situação, entra nessa causa. Ei, Pai, em nome de Jesus, abençoa, cura, liberta, muda a história. Pai, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor, igreja. Oh, aleluia, em nome de Jesus.